o apogeu do Império. Falar sobre o Império de Roma é falar principalmente sobre Augusto César, né? Conhecido também como o Magnífico. Na verdade, a palavra, o título que se era dado naquela época, Augusto, simbolizava naquele momento magnífico, não era um nome, simplesmente um nome citado. Quando Otávio recebeu esse título, em 27 a.C., o seu governo durou cerca de 40 anos. Otávio Augusto, como ficou conhecido, concentrou seus poderes em suas mãos, assim como seu tio. As instituições republicanas continuavam exigindo do imperador, né, que ele poderia vetar as leis, nomear magistrados e comandar o exército. Então, na verdade, todo o poder de Roma, enquanto imperador, consistia na mão dele, né? As habilidades administrativas que Augusto tinha naquela época, principalmente ficaram conhecidas como a paz romana, que se estendeu no século II, até o século II. As guerras de conquista foram interrompidas nesses anos, mas o principal objetivo dos imperadores foi a proteção das fronteiras e a repressão de revoltas populares. Numa complexa rede de estradas pavimentadas, havia essa expansão que correspondia à circulação de produtos e escravos, e soldados principalmente. Todas as circunstâncias que Roma vivenciava, né, a gente vê que numa era em que a gente avalia a historicidade da fundação de Roma, ela tem duas vertentes, que é a vertente histórica, né, a expansão territorial, que é cientificamente através da história comprovada, e temos da mitologia. Então, essa relação de conduta, quando Otávio ele se torna imperador, assim como seu tio se tornou, né, César, ele constitui um império formalizado, no qual seu poder era exercido de forma total, né? Vetar leis, nomear magistrados, comandar o exército, entre outros fatores. Tudo passava pela mão do imperador. Os sucessores de Augusto procuravam associar riquezas a Roma, a sua própria imagem, embelezando a cidade, encomendando as construções de praças, arcos de triunfos, arquedutos, centros de lazer, as termas, né? E também os anfiteatros, os fóruns, os centros de vida pública romana, que ganhariam ali, a partir dali, a imagem do seu próprio imperador. Então, cada vez mais eles faziam uma construção mediante a sua própria imagem, e tudo ornamentadas com ouro, né, ouro polido. Essa relação também da construção de Roma, vou falar um pouco sobre as termas. Essas termas têm uma relação muito bem amplificada no que diz respeito aos patrícios. Lembrando que os patrícios eram aqueles que eram avaliados como descendentes, né, dos fundadores de Roma, Rômulo e Remo, os irmãos gêmeos. Essa relação de conduta dos patrícios aos termas é bem interessante citar, porque não chegava aos plebeus, muito menos aos escravos, né? Só eles tinham acesso às termas, que eram as termas mornas, frias e quentes, né? Se você for avaliar os casarões em Roma, todos eles têm como se fosse uma piscina no meio da casa, né? Essa piscina é chamada de termas, e ela pode ter um desses três estados da água, né? Ou quente, ou fria, ou morna. E ela vai determinar o aspecto da questão familiar e principalmente da socialização que ali é feita. Porque essas termas elas eram utilizadas para a confecção de poesia, cantos, música, filosofar, uma série de situações. Mas lembrando que somente os patrícios tinham esse acesso. Não ficava restrita, né, a outra estrutura social decorrente de Roma, né? Somente os patrícios tinham essa relação. Aqui nós vemos abaixo a figura, né, do império, a expansão do império em decorrência a Roma, né, a sua expansão marítima. Lembrando que Roma ela é constituída por toda uma expansão territorial ao mar Mediterrâneo. A gente vê aqui o mar Mediterrâneo, que era uma relação principalmente datada em relação à navegação comercial. Lembrando que quando Roma é tomada pelos macedônios, né, primeiramente por Filipe II, pai de Alexandre o Grande, essas conquistas não se fazem pertinentes. Quando Filipe chega até Roma, até a Grécia, melhor dizendo, ele morre em batalha, e quem adentra Roma é o seu filho, Alexandre o Grande, conhecido assim pela sua expansão territorial
e em cada cidade que ele passava, ele colocava uma cidade com o seu nome, né, em homenagem ao seu nome, que se chamava Alexandria. Toda essa relação de construção de Roma é interessante a gente pensar na romanização cultural, a forma romântica que Roma é citada, né, principalmente nos livros didáticos. A cultura romana ela se estende por várias regiões, uma vasta dimensão do império, né, deixando marcas na sua arquitetura, legislação, nas artes, nos costumes de diversos povos. Sabemos que, assim como os egípcios, os mesopotâmicos, né, os persas, os fenícios e outras culturas foram aglutinadas, né, pelo império datado por Alexandre o Grande, que ele foi tomando parte. Então, todos esses povos têm um misticismo no que diz respeito à cultura de Roma, acabam tendo alguma colocação. Esse processo de apropriação de característica de modo de vida chamamos de romanização cultural. Ou seja, de todas essas relações desses povos que se interferiram na cultura romana, eles vêm a agregar outros valores e por isso recebem esse nome de romanização cultural. O latim vulgar, chamado também de idiomas vulgares, que era falado por colonos e soldados nas províncias, misturou-se ao dialeto das populações dominadas e deu origem à língua neolatina, como o francês, o espanhol, o português e o italiano. Então, o italiano, o francês, o espanhol e o português, eles são descendentes do latim vulgar, né? Sabemos que o latim, propriamente dito, a cultura latina mesmo, a língua falada, ela era originada de Roma, mas o latim vulgar, falado por colonos e soldados, deu origem a esses outros 3 idiomas. O complexo de leis romanas se regularizava ao ato do cidadão e estrangeiros. Principalmente, ao longo da história, ela vai se aperfeiçoando e Roma ainda hoje é uma das bases de legislação muito mais aparente do Ocidente, entre eles o Brasil, né? A arquitetura romana, inspirada nos modelos gregos e etruscos, que são as culturas que foram dominadas por Alexandre o Grande, ficou famosa pela sua grandiosidade. Aqui abaixo nós temos a ruína do Anfiteatro de Roma, né, uma das mais antigas, que fica na atual Líbia, né, no norte da África, essa foto aqui. E essa arquitetura, ela ornamenta, né, ela expande uma relação de aqueduto, pontes, estradas, num estilo bem característico daquela época, né, e foi se expandindo ao longo do tempo para o Ocidente também. Por outro lado, os romanos também absorveram elementos na cultura de povos dominados. A religião tradicional de Roma influenciava a etrusca, baseando-se no culto dos antepassados e deuses da cidade, e crenças, né? Sinais que podiam ser interpretados para prever o futuro. Os romanos se apropriaram também de tradições gregas, passando a cultuar deuses da Grécia, mas em outros nomes, né? Lembrando que os deuses do Olimpo, eles passam a ter outros nomes quando eles se tornam na cultura romana, mas são decorrentes, né, da mesma corrente dos deuses gregos, incorporando ainda as divindades orientais como os deuses egípcios, Ísis e Osíris. Esses 2 deuses que é datado lá do Egito Antigo, né, a predominância também deles se fazem presente em Roma. É interessante pensar que essas culturas elas fazem um misticismo, né, de relações culturais e de outras relações adversas. Mulheres e crianças em Roma. Falar um pouco sobre mulheres e crianças é interessante porque a gente acaba citando a questão de gênero, né, dentro de uma decorrência, e como é que essas mulheres eram educadas, né? Mulheres eram educadas para serem esposas e mães. Não é muito distante do nosso fator, enquanto a gente volta na década de 30 aqui no Brasil, em 1930, a gente vai ver essa decorrência. As mulheres mais ricas, elas tinham responsabilidade administrativa na casa dos escravos e na criação dos filhos. Já as menos favorecidas podiam trabalhar ao lado do marido e, se fossem solteiras, podiam administrar seu próprio negócio. Como não tinha direito político, a mulher não podia votar nem exercer cargo de administração pública. A participação feminina era administrada somente em festas e atividades públicas. Algumas chegavam a adquirir propriedades rurais. As senhoras casadas saíam pouco de casa e, quando apareciam em público, estavam sendo vistas pelos seus maridos, né? Para os romanos, os filhos eram sempre vistos como garantia importante da continuidade da família. A educação das crianças variava de acordo ao seu grupo social e ao sexo.
Não havia escolas públicas em Roma. Os filhos das famílias mais pobres cresciam analfabetos ou com poucas noções de leitura e escrita. Já as meninas de camadas sociais mais altas recebiam lições de cálculo, escrita e leitura na adolescência. Aos 12 e aos 13 anos, elas paravam de estudar e já podiam casar. E a partir dali, elas aprendiam outras técnicas familiares, como cozinhar, fiar e teçar lã.